Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, para hoje, do capítulo 4, dos versos 1 a 7. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao Senhor por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos chama, o Senhor nos conduz, o Senhor nos traz para ouvir a tua voz. E louvado seja o Senhor, que através das tuas sagradas letras, que o Senhor nos enche com o conhecimento de ti, nos dá, Senhor, o bálsamo de sermos instruídos pelo Senhor. Louvado seja Deus, que nos concede, Senhor, iluminação para o entendimento das tuas verdades. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Como nós vimos no estudo anterior acerca desta carta, fala a respeito da questão tutorial da lei, ou seja, o ensino da lei conduzindo como finalidade a Cristo, falando acerca do aio, ou seja, aquele que ensina principalmente a educação infantil. Então, ele traz essa figura para então expressar qual o papel da lei em relação aos antigos e o quanto ela leva os antigos a uma perspectiva futura daquilo que viria, que é o próprio Cristo. No verso 1, então, ele vai assim nos dizer: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob a tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Aqui ele traz uma experiência dos gentios e daquela região acerca de como era o ensino naquele tempo. Ou seja, crianças eram entregues a tutores, ou a concepção, inclusive, do aio, para que eles fossem ensinados, para que eles fossem instruídos. E no tempo oportuno, naquele momento, ele era de um tempo menor, porque ainda não tinha o conhecimento, e então o pai, no tempo oportuno, decide então este período. Então, aqui ele está trazendo esta figura para externar o que foi o Antigo Testamento, o período da lei, como preparo para uma plenitude de um tempo onde a finalidade desta lei é o próprio Cristo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui, então, ele registra esse estado, primeiramente, de humilhação de Cristo, falando do seu nascimento, estado de homem, e, ao mesmo tempo, debaixo da lei, ou seja, para dizer que o próprio Cristo veio não revogar a lei, mas sim cumprir a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, resgatar da lei. O que quer dizer isso? A lei é má? Não. A lei é boa, mas a lei não possui um aspecto redentivo. Era necessário alguém que cumprisse esta lei, fosse então perfeito. Então aqui ele não está tratando a lei como sendo má. Até o próprio Cristo está sobre a lei no seu estado de humilhação, pois ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Fiel à lei, ou seja,
cumprindo perfeitamente a lei, cumprindo o que não poderíamos cumprir. No verso 6, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito, seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Primeiramente, ele falou anteriormente do resgate. Esse resgate ele é promovido pelo próprio Deus, por mediação de Cristo, e é pago por Deus e é recebido esse pagamento pelo próprio Deus. Não pensemos que o resgate da salvação mediante Cristo é pago, por exemplo, a Satanás. Não, ele é pago ao próprio Deus, por sua santidade, mediante a sua justiça. Então, é necessário que seja pago um resgate, e este resgate pago ao próprio Deus. Mas aqui, então, ele fala desta filiação. Nós somos filhos e não criaturas. Nós somos recebidos por Deus. Aqui ele está dizendo, então, que perceba como a finalidade da lei é Cristo, e como Cristo habitou entre nós, chegou para nós, nesse caso, também aqui, não há mais necessidade de utilizar uma educação como se fosse para criança. É como se nós pensássemos um adulto universitário voltando a ler livros infantis e olhando para figuras coloridas. Não, a concepção é justamente o inverso. Então, aqui ele coloca isso. E nós, muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos voltar a práticas que não há mais sentido fazer. E este é o alerta do apóstolo Paulo acerca da suficiência, da eficácia da obra de Cristo, do ser de Cristo, e não havendo mais necessidade de olhar principalmente no aspecto da lei cerimonial. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, Deus nos faça compreender a sua santa palavra para a honra e glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça, bondade e misericórdia. Louvamos o Senhor, porque o Senhor nos ensina através da instrumentalidade da tua palavra. Nos abençoa, nos dirige, nos conforta, nos exorta. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a tecnologia e podemos, ó Senhor, transmitir as tuas verdades. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.